Olá, hoje a gente vai conversar sobre um ponto bem central da nossa língua, o português, a transitividade verbal. Oi. Pois é, pode parecer um nome meio técnico, né? Mas, olha, entender isso é fundamental para clareza, sabe? Para se comunicar bem, especialmente escrevendo, e para construir frases que façam sentido, que sejam lógicas. Exatamente. A gente está se baseando aqui num material bem completo sobre isso, que mostra como os verbos se ligam, ou às vezes não se ligam, né? A outras partes da frase. Certo. E isso vai além de decorar a regra para a prova, embora, claro, seja super importante para o vestibular, para o Enem, Ah, com certeza. mas é para dominar mesmo como a gente expressa as ideias. Legal. Então vamos nessa, vamos explorar isso mais a fundo. A ideia aqui é entender o que é essa tal de transitividade, né? Ver os tipos de verbos, intransitivo, de ligação, transitivo direto, indireto. E os bitransitivos também. Isso. E por que, afinal, a escolha de um verbo ou de como ele se conecta muda tanto a frase, o significado de tudo? Boa. Para a gente começar, acho que vale lembrar daquela estrutura básica, né? O período simples, uma frase com sentido, um verbo, ou uma locução verbal. Sim, aquela combinação tipo vou fazer, estava olhando. Isso. E é o verbo ali no meio que dita as regras, né? Ele que diz se precisa de mais alguma coisa para a ideia ficar completa. Perfeito. Essa é a chave da transitividade. É essa relação, essa dependência que o verbo estabelece. Ou não estabelece, né? Hum. Pensa no verbo como, sei lá, o motorzinho da frase. Alguns motores já funcionam sozinhos, têm o sentido completo. Aham. Outros precisam se encaixar em outras peças, que são os complementos, para a coisa toda fazer sentido. Tipo aquele exemplo que todo mundo usa. Se eu digo só Ana gosta, fica estranho, né? Fica. Falta alguma coisa. A gente pergunta na hora. Gosta de quê? A frase tá incompleta. Pois é. Mas aí se você diz Ana gosta de cães, pronto. O de cães é o complemento que o verbo gostar pede. A engrenagem encaixou. Essa necessidade do verbo e o jeito como ele pede o complemento, isso é a transitividade. Entendi. Então vamos começar pelos que funcionam sozinhos. Os verbos intransitivos, os VIs, se são intransitivos, quer dizer que não precisam desse complemento, né? Exato. Eles não transitam a ação para um objeto. O sentido se completa neles mesmos ou com o sujeito. Tipo, os pássaros cantam. Ou os cachorros latem. A gente entende a ideia principal ali, ninguém pergunta, cantam o quê? Isso. O sentido tá ali. A ação acontece e pronto. Mas, e quando aparece algo a mais? Tipo, a criança chorou muito. Esse muito não é um complemento que o verbo pediu? Ótima pergunta. Isso confunde mesmo, mas aí tá a diferença entre o que o verbo precisa e o que pode acompanhar a frase. Ah, Muito aí é um adjunto adverbial, de intensidade. Ele dá uma informação extra sobre o choro, mas o verbo chorar, para ter sentido, não exige isso. A frase a criança chorou já funciona. entendi. É um extra, um tempero. Exato. Mesma coisa, o bebê dormiu profundamente. Profundamente é adjunto adverbial de modo. Chorar, dormir são intransitivos. Os adjuntos são acessórios. Faz sentido. Ok. Saindo desses que se bastam, tem um outro tipo que é um pouco diferente. Os verbos de ligação, os VLs. Sim, esses são bem particulares. Eles não indicam uma ação que o sujeito faz. O que eles fazem então? Eles indicam um estado, uma característica do sujeito. A função deles é basicamente ligar o sujeito a essa qualidade. Servir de ponte mesmo. Ah, tipo ser, estar, parecer. Isso. Permanecer, continuar, andar naquele sentido de estar, sabe? Ele anda meio triste. Sim, sim. Ficar, viver no sentido de estar sempre assim, tipo, ele vive cansado. Exatamente. E o que vem depois deles não é um objeto, é o tal do predicativo do sujeito. É a qualidade ou o estado que o verbo está ligando ao sujeito. Então, na frase ele está feliz, o verbo estar só conecta ele com a característica feliz. Perfeito. Feliz é o predicativo. E em ela parece cansada ou o menino anda triste, a mesma coisa.
Não tem uma ação passando por um objeto. Nada disso. É só conexão de estado, por isso eles não têm objeto direto nem indireto. Só ligam o sujeito e sua característica. Ok, ficou claro. Agora vamos para os que realmente precisam de companhia. Os verbos transitivos. Aí sim. Esses são os que, para a frase fazer sentido completo, eles exigem um complemento. E aqui a coisa se divide um pouco, né? Tem tipos diferentes dentro dos transitivos. Tem. Depende do tipo de complemento e de como ele se liga ao verbo. Aí a gente classifica em transitivo direto, o VTD, Certo. o transitivo indireto, VTI, e aquele que pede os dois, o transitivo direto e indireto, o VTDI, que a gente chama também de bitransitivo. Vamos um por um. O VTD, transitivo direto. Ele pede um objeto direto, o OD, e a ligação é, bom, como o nome diz, direta, sem preposição obrigatória ali no meio. Isso. Aquela dica de perguntar o que ou quem para o verbo geralmente funciona bem para achar o OD. Tipo, ele comprou um livro. Se eu pergunto, comprou o quê? A resposta é um livro. Exatamente. Um livro é o objeto direto. Outro exemplo. João vendeu o carro. Vendeu o quê? O carro. Objeto direto. Não precisou de um de, um para, nada obrigatório entre o verbo e o complemento. Ok. Agora, o VTI, transitivo indireto. Também precisa de complemento, que é o objeto indireto OI, só que dessa vez a ligação não é direta. Não é. Ela exige uma preposição específica. Pode ser a, de, em, para, com, por, depende do verbo. E aí as perguntas para achar o objeto mudam um pouco, né? Incluem a preposição de que, a quem, com quem, em que. Exato, a preposição é a pista. Por exemplo, eu preciso de ajuda. O verbo precisar pede a preposição de. Precisa de que? De ajuda. É o objeto indireto. Certo. Outro, ela acredita em fantasmas. O verbo acreditar rege a preposição em. Acredita em que. Em fantasmas, OI. Se tirar a preposição, a frase fica esquisita, a gramatical. Ou o cachorro obedece ao dono. Obedece a quem? Ao dono. Aí tem o a junto com o o, né? Isso, a contração da preposição a com o artigo o. O importante é que a preposição é exigida pelo verbo obedecer. Entendido. E para fechar essa parte dos tipos, tem os que pedem tudo. Os VTDI, os bitransitivos. Esses são gulosos. Precisam de dois complementos ao mesmo tempo. Um objeto direto e um objeto indireto. E aí a frase fica mais recheada de informação essencial, né? Com certeza, o verbo se conecta com duas coisas importantes. Olha só, ele entregou o presente OD à mãe OI. Ah, claro. Entregou o quê? O presente, OD. Entregou a quem? A mãe, OI. Os dois são necessários para o sentido completo do entregar ali. Perfeito. Ou então, o professor explicou a matéria OD aos alunos OI. Explicou o quê? A matéria OD explicou a quem? Aos alunos OI. Os dois complementos ligados ao mesmo verbo. Mas a gramática não seria gramática se não tivesse umas complicações, né? O material fala muito sobre verbos que mudam de time, digamos assim. Mudam de transitividade. Ah, sim. Os camaleões, isso acontece muito. Um mesmo verbo pode ser VTD num contexto, VTI em outro. E essa mudança geralmente muda o significado dele também. Aí a gente entra de cabeça na regência verbal. Transitividade e regência andam juntas, né? Coladas. A regência estuda justamente isso. Como o verbo se relaciona com seus complementos. Qual preposição ele pede, se pede alguma. E essas variações de regência são um prato cheio para dúvida e para erro. O material traz uns exemplos bem clássicos. Assistir, por exemplo. Esse pega muita gente. Nossa, demais. Assistir no sentido de ajudar, dar assistência, é VTD. O médico assistiu o paciente, sem preposição. Tá. Agora, assistir no sentido de ver, presenciar, aí ele vira VTI e pede a preposição a.
Nós assistimos ao jogo. Usar um pelo outro ou muda o que você quer dizer ou fica errado na norma culta. E o verbo aspirar? Também tem essa pegadinha. Tem sim. Se for no sentido de cheirar, inalar, sorver o ar, é VTD. Ela aspirou o perfume das flores. Certo. Mas se aspirar significa desejar muito, almejar algo, aí ele é VTI e pede a preposição a. Ele aspirava a uma promoção. O a faz toda a diferença no significado. Impressionante como uma preposição muda tudo. E implicar? Esse também está na lista dos complicados. Esse é ótimo. No sentido de causar, de resultar em algo, implicar é VTD. Atraso implicará multa. Ponto. Não tem em aqui. Muita gente erra e fala implicará na multa. Ah, esse erro é comum mesmo. Muito. Mas se implicar for no sentido de pegar no pé, de ter implicância com alguém, aí ele é VTI e pede a preposição com. Ela implica com o vizinho. São dois verbos diferentes praticamente, com regências diferentes. E para fechar os exemplos, visar, segue a mesma lógica? A mesma. Visar de mirar. Apontar arma, olhar para um alvo. VTD. O caçador visou o animal. Ok. Mas visar no sentido de ter como objetivo, de almejar, VTI com preposição a. O projeto visa a inclusão social. De novo, a preposição a marca o sentido de objetivo. São muitos detalhes. E como você disse, errar a regência é fácil, principalmente escrevendo. Aquele exemplo do acarretar. Usar acarretou no aumento, em vez do correto acarretou o aumento, é um clássico de redação. Exatamente. E dominar isso não é só para parecer que sabe gramática. É para garantir que a sua mensagem chegue clara, precisa, sem dar margem para outra interpretação. Essencial em contexto acadêmico profissional. Com certeza. E olha, essa questão dos verbos transitivos, especialmente os diretos, tem uma conexão direta com outro assunto. As vozes verbais. É mesmo? Como assim? Tem um VTD a um VTDI. Ah, é verdade. É que na voz passiva, o objeto direto da ativa vira o sujeito da passiva. Aquele que sofre a ação, o sujeito paciente. Faz todo sentido. Se a frase original não tem objeto direto, não tem quem virar sujeito paciente na passiva. Por isso, o aluno leu o livro, OD, o livro, vira o livro foi lido pelo aluno. Perfeito. Agora tenta passar pra gente, eu preciso de ajuda. OI, de ajuda. Pra passiva, assim, não rola, né? De ajuda é precisado por mim, soa muito estranho. A estrutura da passiva tá ligada ao objeto direto. Entendi a relação. E a voz reflexiva, que o sujeito faz e recebe a ação. Isso acontece com verbos transitivos, geralmente VTDs. A ação volta para o próprio sujeito. A gente usa os pronomes reflexivos, mi, ti, se, nos, vós. Na frase ela se machucou, machucar é VTD, machuca alguém. O se mostra que ela machucou a si mesma. Esse se funciona como objeto direto. Certo. Bom, a gente viu bastante coisa. Os tipos de verbo, as mudanças de regência, a ligação com as vozes. Qual a grande mensagem prática disso tudo? Por que é importante saber isso? Olha, a mensagem é que entender de transitividade te dá poder sobre a construção da frase. É saber montar o quebra-cabeça da língua para que ele funcione bem. Para ter clareza, correção. Precisão. Na redação do Enem, por exemplo, como você falou, isso pega direto na competência 1, que avalia o domínio da norma culta. Erro de regência, concordância ligada a isso, tudo tira ponto. E fora da prova, garante que a gente se faça entender direito, né? Sem ambiguidade, sem parecer que não sabe escrever ou falar direito. Uma frase bem montada é mais forte. Sem dúvida. Por isso aquelas dicas de estudo são boas. Analisar sempre quem faz o quê, para quem, como. Criar o hábito de olhar a função das palavras. Talvez até fazer uma listinha dos verbos que sempre dão dúvida e a regência certa deles. E praticar, claro. Essa parte da prática é crucial, né? Especialmente para quem está nessa maratona de estudo para vestibular, Enem. Fundamental.
E falando em prática e preparação, para quem está nos ouvindo e é estudante buscando se preparar de verdade, tem um caminho bem interessante. Olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, uma dica é dar uma olhada em medcoub.com.br. Pode entrar lá no site ou baixar o app. Eles têm o maior banco de questões do Brasil. Ah, legal. Com provas anteriores de tudo quanto é instituição, sabe? E o bacana é que as questões vêm comentadas. Ajuda a entender o porquê da resposta, não só qual é. Isso faz muita diferença para aprender mesmo. Com certeza. E além das questões, tem resumos, aulas completas, flashcards prontinhos para revisar onde quiser. É uma mão na roda para fixar conteúdo, tipo esse de transitividade. E muitos outros. Parece uma ferramenta bem completa mesmo, para quem precisa organizar os estudos e focar na prática. Boa dica. Vale a pena conferir. Bom, então, acho que a gente conseguiu dar uma boa geral na transitividade verbal, né? Deu para ver que não é só uma etiqueta gramatical. De jeito nenhum. Ela define como a gente estrutura o pensamento em português, como a gente constrói significado. Entender isso leva a uma comunicação mais eficaz, mais consciente. Com certeza. E, para a gente fechar, queria deixar uma pulga atrás da orelha. Uma reflexão. Manda. Será que o jeito como a gente escolhe a transitividade de um verbo, se usa direto, indireto ou até um intransitivo em vez de um transitivo, será que isso pode, de forma sutil, mudar não só o foco, mas até a percepção de quem é o agente, de quem tem a responsabilidade na frase? Interessante. Pensa, por exemplo, em como algumas notícias são escritas. A escolha da estrutura verbal pode carregar um peso, uma intenção, que a gente nem percebe de cara. Fica aí para pensar sobre o poder dessas escolhas quando a gente lê e principalmente quando a gente escreve. Excelente ponto para a gente refletir. E com essa provocação, a gente encerra a nossa conversa de hoje sobre a transitividade verbal.